Aula 6, módulo 8, movimento de um corpo rígido em torno de um ponto fixo. Bom, essa aula é só para a gente poder ter uma noção do que é um movimento de um corpo rígido em torno de um ponto fixo. Como o próprio nome diz, é um movimento em torno de um ponto. Ok? O movimento, então, ele acontece em torno desse ponto aqui, que eu posso chamar de ponto O. Então, eu tenho aqui um sistema de eixos, e aqui em torno desse ponto O gira um corpo rígido. Ele gira só em torno desse ponto aqui. O movimento mais próximo do que eu estou falando é o movimento de um peão, por exemplo. Aquele brinquedinho que a gente brincava quando era criança, né? Aqui, o movimento do peão é o movimento de um corpo rígido em torno de um ponto fixo. Ele gira em torno somente de um ponto, né? Que é o ponto que está em contato com o solo. Então aqui eu posso desenhar aqui um sistema, ok? De eixos, e esse sistema aqui é um sistema fixo, XYZ, e acoplado no corpo tem um sistema móvel que eu vou desenhar aqui. Então desenho aqui, né, esse sistema roxo, que é um sistema fixo, e eu desenhei também aqui um sistema branco com essas pontinhas amarelas, que é um sistema móvel, ou seja, ele tem uma velocidade angular aqui, ok? E aqui eu tenho uma quantidade de movimento angular, um HO, ou seja, eu estou calculando em torno desse ponto aqui, né? Como referência esse ponto O aqui. E ambos são vetores, né? Perfeito. Aqui nesse estudo eu posso poder usar essas equações aqui, ó, que já estudou antes, né? Ponto I, o IAN. Então, o somatório dos momentos em relação a O é igual a o vetor ou a taxa de variação do vetor H em relação a O, ou a quantidade de movimento, né? Angular. Tá. E lembrando o seguinte, essa taxa de variação de HO é em relação ao sistema fixo, perfeito? Em relação ao sistema roxo aqui, com as pontinhas vermelhas. Então, essa equação ela é válida aqui nesse estudo, e além disso, eu posso também escrever que o meu vetor, ou a taxa de variação do meu vetor O em relação ao sistema fixo, ele é igual a minha taxa de variação de H em relação a O, em relação ao eixo rotativo, que nesse caso são o sistema branco, mais o meu vetor velocidade angular vetorial, o meu vetor O em relação, né, a minha quantidade de movimento angular em relação ao ponto O, no HO. Isso também eu posso usar essa equação aqui nesse estudo. Então, dessa forma, eu posso escrever o seguinte, que o somatório dos momentos em relação a O, vetor, né, dos momentos em relação a O, é igual a
o vetor ou a taxa de variação vetor O em relação ao sistema rotativo mais vetor ômega vetorial HO. Isso aqui tá satisfeito também, beleza? Bom, se o somatório dos momentos é igual a taxa de variação do vetor HO e o vetor ou a taxa de variação do vetor HO em relação ao eixo, ao sistema fixo é igual a isso, então posso reescrever, né? Eu posso igualar essas duas equações aqui, perfeito? Então, no movimento de um corpo rígido em torno de um ponto fixo, eu posso usar essas equações, ok? Essa teoria que nós desenvolvemos em aulas anteriores, elas podem ser usadas aqui. Essas equações podem ser usadas aqui e nós vamos usar, e essa aula é uma aula introdutória, no desenvolvimento das equações que nos fornece o movimento de um peão ou de um giroscópio, por exemplo. Ok? Então guarde essas equações e na próxima aula a gente continua. Forte abraço.